Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós estamos estudando o livro de Tiago. E agora eu vou pedir para você silêncio. Começando pelo Dani ali, que está mostrando o celular para o Vitor. Vamos se acalmar agora. Né? Você que veio aqui, saiba que você está na casa de Deus. Aqui não é a tua casa, não é um lugar para você ficar conversando. É um lugar de respeito. E nós estamos aqui para cultuar a Deus. Então, você vai separar aí agora 30 minutinhos. E você vai ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Se for da minha boca e do meu coração, essa palavra vai entrar por aqui e sair por ali, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você entender que o que for pregado aqui é de Deus, essa palavra vai ficar no seu coração e vai fazer uma grande diferença, porque a palavra de Deus é viva. Então nós estamos estudando o livro de Tiago. Abra lá hoje em Tiago capítulo 3. Já estudamos o capítulo 1, depois o capítulo 2. Hoje nós vamos para Tiago capítulo 3. E aí você vai entender então por que eu disse para você medir a sua língua. Porque dizem as más línguas que quem tem língua grande é porque gosta de falar muito. E não só falar muito, mas fala mal dos outros. Eu não sei, é um ditado popular, né? Então tenta de novo lá encostar a tua língua no teu nariz. Ó, graças a Deus eu não consigo, então quer dizer que eu não falo mal de ninguém, né? Você que conseguiu alcançar, não fique chateado, não fique triste, é apenas um ditado popular, ok? Não vai ser verdade na sua vida. Mas, Tiago capítulo 3, o principal tema desse capítulo é ensinamentos de Tiago sobre a língua. Como você vai dominar, como você vai usar a tua língua, as tuas palavras para as coisas de Deus. Vamos esperar ali também, né, o Pedro ali também, vir dar uma quietada ali, né? O pessoal está bem agitado hoje. E como você vai controlar a sua língua? Eu sou o primeiro aqui, galera, a falar para vocês. Eu preciso controlar a minha língua. É uma área na minha vida que eu luto, eu clamo, eu peço a Deus. E esse texto fala muito, muito comigo. Então vamos ler aqui o que diz Tiago capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12. Lembre-se sempre desse texto. Quer ler um trecho da Bíblia, quer aconselhar alguém sobre as palavras, sobre a língua, lembre desse texto. Esse texto é rico, esse texto é maravilhoso. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Versículo 10, vou repetir. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Fala ao nosso coração, Deus, essa noite, começando por mim e ao coração de cada um aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, faz isso em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é muito rico e ele é muito forte. Ele fala coisas diretas para mim e para você, para qualquer ser humano, sobre a língua, sobre as palavras que saem da sua boca. E Tiago traz aqui no capítulo 3, ele está falando no capítulo 1, 2 e 3, ele está falando das características de um cristão maduro. E aqui então ele traz a terceira característica que encontra em alguém maduro, em um cristão maduro. O cristão maduro controla a sua língua. Mas que coisa difícil de fazer. Controlar as suas palavras. Por que nós temos tanta dificuldade com um órgão tão pequeno do nosso corpo? Por que às vezes nós não conseguimos controlar as palavras que saem da nossa boca? É por isso que essa noite, o grande segredo, se você quiser ser maduro e controlar a língua, você tem que entender que você deve depender do Espírito Santo. Só com a total dependência do Espírito Santo é que vamos conseguir converter as nossas línguas. Coloca a mão assim, em direção à pessoa do seu lado, e diga: Senhor, converte essa língua. Balança a cabeça dela e diga: converte essa nele também. Converte essa língua. Mas por que é tão difícil? Não é para você repetir isso, mas, né? Valeu. Esse órgão tão pequeno. E os cristãos para os quais Tiago escreve, também estavam tendo dificuldade nessa área. Também. E nós devemos entender que a língua, ela é poderosa, tanto para o mal, quanto para o bem. Você pode usar para construir ou destruir. E quando você usa para destruir, você não consegue perceber o estrago que você pode fazer na vida de alguém. Quando existe algo físico, uma arma, por exemplo, e alguém dá um tiro e mata alguém, você consegue olhar o estrago que você faz. Você consegue olhar o sangue, você consegue olhar aonde entrou a bala, não sei. Mas com as palavras, tudo se torna invisível. Quando você fala uma palavra de destruição para alguém, você não consegue perceber na hora o estrago que você pode ter feito com aquela pessoa. Mas com o tempo, talvez, pessoas que há anos e anos carregam palavras malditas. E não é isso que Deus tem para você, não. E não é isso que Deus quer que você faça com os outros também. Pessoas que trocam de amigos rapidamente, vivem frustrando e magoando as pessoas ao seu redor. A língua pode ser o grande causador disso. Repense em seus relacionamentos. Veja como você tem afetado com as suas palavras aqueles que estão ao seu redor. E hoje, infelizmente no mundo, vem a grande mentira do diabo. Não, você tem que falar tudo o que está na tua cabeça mesmo. Você tem que ser autêntico. Você tem que chegar para as pessoas e falar. Precisa ser sincero. Não. Você precisa ser equilibrado. Você pode falar tudo para alguém, depende a forma como você vai falar. Por isso a capacidade da língua de tanto influenciar, construir, como de destruir, é da mesma proporção. E é você que vai decidir como irá usar esse instrumento no seu corpo.
Eu gosto muito do material de um pastor americano, né, teólogo, Wiersbe, e ele traz essa questão num dos comentários dele de uma forma tão bacana, que eu gostaria de compartilhar alguns dos pensamentos dele com vocês hoje. Segundo ele, Tiago apresenta 6 imagens para mostrar a importância de controlarmos a língua. Ele compara a língua com o freio, com o leme, com o fogo, com um animal venenoso, uma fonte e uma árvore, uma figueira. E essa noite eu quero rapidamente entender com vocês o que essas figuras representam com relação à língua. E primeiras 2 figuras que ele traz para entender o poder da língua é o freio e o leme. Ele diz que a língua é como o freio ou como o leme de um navio, o leme de um barco. E ao escolher essas 2 figuras, ele apresenta objetos pequenos, mas que exercem grande poder. Um leme, por exemplo, por mais pequeno que seja, pode dirigir um grande navio, pode conduzir um navio para qualquer lado, leste, oeste, norte, sul, algo muito pequeno, mas que pode controlar uma grande quantidade de coisas. E o freio então, ele usa ali um exemplo do freio de um cavalo, de uma carroça. O freio que é colocado na boca do cavalo permite que o cavaleiro controle esse grande cavalo. E é isso que Tiago quer nos ensinar. Se você conseguir controlar esse pequeno órgão do seu corpo, você vai conseguir controlar toda a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E o que você mais fala é o que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ódio, o ódio vai dirigir a sua vida. Se o seu coração está cheio de sexualidade, meninas, meninos, é a sexualidade que vai conduzir e dirigir a sua vida. Por isso que a Bíblia é tão clara em dizer: controle a sua língua, e você consegue controlar a sua. Controle a sua língua e você vai conseguir controlar toda a sua vida. E ele traz algumas questões, por exemplo, o freio e o leme, quando o cavaleiro está usando o freio, ou quando o piloto está usando o leme, essas 2 coisas, eles têm que ir contra forças contrárias. O freio tem que ir contra a natureza e a força do cavalo, e o leme tem que ir contra as correntezas, e assim também a sua língua, e a minha língua. A gente tem que ir contra a nossa velha natureza. Porque quando você se depara numa situação, por exemplo, onde você escuta uma fofoca de alguém que você não gosta, são forças contrárias, é o mundo que vem com essa mentira, o diabo que vem, e a sua velha natureza vem à tona e diz: agora que eu vou passar para frente essa mentira, essa fofoca, eu não gosto dele mesmo, eu vou acabar com a raça dele. E a velha natureza vem, dizendo para você: mano, abre a boca, fala para todo mundo o que esse cara está fazendo, o que essa moça está fazendo, e você nem sabe se é verdade. Você tem que lutar contra a sua natureza. Um navio sem direção pode causar a morte de muitas pessoas. A língua, sem você entender que você precisa controlá-la, pode destruir a sua e a vida de outras pessoas também. Assim como um navio descontrolado. Eu sempre cito filmes aqui, tem um filme antigo que se chama... esqueci o nome do filme. Que o terrorista invade um navio. Velocidade Máxima, obrigado. Qual que é que você ia falar, Pedrinho? Boa, Pedrinho, mas não é, obrigado. É Velocidade Máxima 2. 2 ou 3, enfim. O cara toma controle de um navio
e no final o navio perde controle e entra dentro de um porto, fazendo uma destruição assim. Eu sou muito bom em efeitos especiais. Então o navio pode fazer destruir a sua vida e a vida de outros. Mas sabe o que está acontecendo hoje? A língua é só uma ilustração, porque na verdade, muito mais os nossos dedos têm feito isso. Os nossos dedos hoje são a principal ferramenta para mandar mensagens, para escrever no WhatsApp, nas redes sociais, palavras que vão destruir a sua e a vida de outros. Eu não estou na frente da pessoa mesmo, então eu vou para o WhatsApp. Eu estava conversando com uma psiquiatra esses dias, ela estava falando do poder que as mídias sociais, né, a internet tem feito de destruição na vida dos adolescentes. Sabe por quê? Porque agora eles não precisam mais encarar nada frente a frente. Eles não precisam mais resolver a situação, talvez com um amigo frente a frente. Não, é tudo pela internet, é tudo pelo WhatsApp. E é tudo tão mais fácil, eu consigo escrever tudo ali. Porque a pessoa não está me olhando, a pessoa não está me encarando. E assim você escreve coisas que às vezes podem destruir a sua e a vida dos outros. Ah, pastor, mas depois eu deleto o meu comentário. Você pode até deletar, mas se a pessoa já leu e já viu, aquele sentimento, aquela palavra, aquelas letras escritas se tornam palavras que vão direto ao coração dela. Na minha vida, eu vivi essas duas experiências. Eu vivi palavras de pessoas que tentaram destruir a minha vida, e eu ouvi palavras que construíram coisas maravilhosas em mim. Eu entendo e conheço, eu sei que você também já viveu isso. Eu entendo e sei muito bem como uma palavra pode destruir e construir. Eu vou citar alguns exemplos aqui, de como a palavra pode destruir. Eu morava em uma rua em Cascavel, e nessa rua tinha uma pessoa, uma vizinha, e ela era conhecida como a fofoqueira do bairro e da rua. Ela gostava de falar mal de todo mundo. Até que um dia, ela chegou para minha mãe e disse assim: o teu filho, Lelo, ele não vai dar em nada na vida. Aí minha mãe disse assim: eu repreendo as tuas palavras em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida do meu filho as bênçãos do Senhor. Sei porque ela encucou comigo. Dizia que eu não prestava, que eu não ia ser ninguém na vida. E aquilo mexeu profundamente. Palavras que podem destruir. Quando a minha mãe me contou, eu fiquei muito triste. E talvez uma palavra dessa poderia destruir até, né, o meu futuro, mas não. Graças a Deus que o Senhor veio de forma poderosa. Eu lembro também de uma vez, já contei para vocês, mas que eu cheguei na casa de um amigo meu, toquei a campainha, e de repente eu escuto lá dentro: quem é? Um amigo meu falou para o outro: é o Lelo. Aí o outro disse: ai, que droga. E eu lá fora assim, né, ouvindo, eles não sabiam. Aí ele disse: eu não aguento mais o Lelo e as histórias dele, as piadas dele. Fui embora. Nunca mais, né, o relacionamento com aqueles meus amigos foi a mesma coisa. Por quê? Porque palavras destroem. E aqui também, como pastor, quando você é líder, você está na vidraça, você está na frente, você é o primeiro a ser atingido muitas vezes. E nesses 5 anos que eu estou aqui, 10 anos como pastor, quantas mentiras as pessoas já lançaram, às vezes, sobre a minha vida, que magoam, que chateiam. Teve uma época até que uma galera começou a postar coisas sobre a minha vida nas redes sociais, mentiras, que machucavam. Graças a Deus eu falei: Senhor, o Senhor está no controle. Mas as palavras podem destruir. Do outro lado, eu lembro de palavras que construíram a minha vida, que me incentivaram a ser quem eu sou hoje. Não sou perfeito, sou falho. Ixi, aquele que o diga.
mas que me ajudaram a construir, a ser uma pessoa melhor. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, e 17 para 18 anos, e eu lembro que eu tinha vindo para Curitiba estudar, tinha voltado para casa. Eu estava naquela dúvida, meu pai já tinha gastado muito tempo comigo, eu já tinha feito algumas faculdades e não tinha terminado. E eu lembro que o meu pai olhou para mim, e eu falei assim, não pai, agora eu vou para Curitiba, eu vou estudar, eu vou fazer tudo certo. E ele falou, filho, você tem que se decidir. E ele olhou para mim e disse assim, filho, eu não aguento mais isso, essa tua inconstância. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão e levar à frente na sua vida. O que você quer fazer? Me disse lá na garagem de casa, e aquela palavra foi, eu preciso virar homem. Eu preciso amadurecer. Eu sei que muitos aqui, às vezes não tem essa figura de pai presente na sua vida. Mas saiba que Deus olha para você e entende que você tem etapas e fases na sua vida. E que talvez seja a hora de mudar de fase. Todos nós precisamos amadurecer. E aquela palavra então mexeu comigo e me fez construir algo na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, um irmão da igreja também olhou para mim e disse assim, eu era 11 anos, eu era uma criança, mas ele olhou para mim e disse assim, Lelo, você vai ser um grande líder um dia. E nunca mais, eu sei que esse rapaz nem mais na igreja tá, mas essa palavra eu nunca mais esqueci. E eu lembro também quando eu estava vindo para Curitiba para fazer seminário, que um pastor me chamou no seu gabinete e disse, Lelo, quero dizer que eu imagino você como um grande pastor cuidando de ovelhas. E aquilo também eu guardei, e até hoje eu guardo com muito carinho. Por quê? Porque palavras constroem. E você, como tem usado as suas palavras? Assim como o leme, como um freio, como você tem dirigido as suas palavras, e essas palavras têm dirigido a sua vida? Ou melhor, com as suas palavras você pode dirigir a vida dos outros. Esses tempos um menino me procurou, ele era usuário de drogas, mas graças a Deus estava limpo há muito tempo, e ele me disse, o que eu mais me arrependo foi de ter oferecido a maconha para os meus amigos. Porque hoje eu estou limpo, mas muitos deles que eu ofereci, que eu falei, eles estão piores do que eu estava. Cuidado com as suas palavras. Como você dirige as suas palavras para os seus amigos, para as pessoas ao seu redor. Que o poder de uma palavra pode levar essa pessoa a construir a vida dessa pessoa, ou destruir a vida dessa pessoa. Você está levando com as suas palavras, você e os outros, para onde? Pense nisso. É isso que Tiago diz quando compara a palavra ao leme e ao freio. Segunda questão que Tiago diz aqui, a comparação, é quando, então, o poder de dirigir. Esse é o primeiro ponto. O poder de dirigir. O freio e o leme, você pode levar a sua vida e a vida dos outros através das suas palavras. Outra ilustração que ele traz é o poder de destruir. Está lá no capítulo 3, 5 a 8. Ele compara a língua com o fogo e com um animal venenoso. Nós sabemos aqui que o fogo é muito poderoso. Talvez às vezes com uma centelha, com uma faísca, né, a gente sabe, a gente conhece que muitos incêndios começam com uma bituca de cigarro, mas o fogo começa a crescer, ele pode destruir até cidades inteiras. Da mesma forma, as palavras podem começar incêndios. A Bíblia nos ensina em Provérbios que sem lenha o fogo se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias.
palavra de Deus é maravilhosa. Aqui em Provérbios, o autor está querendo nos ensinar: não seja aquele que coloca lenha na fogueira. Se algo chegar até você sobre alguém, não coloque mais lenha na fogueira com as suas palavras. A melhor coisa que você pode fazer é procurar essa pessoa e dizer: ó, estão falando isso, isso e isso de você. Alertá-la, exortá-la. Mas colocar lenha, foguinha. Colocar lenha, aquilo vai virar um incêndio. Uma fogueira entre as pessoas pode ser cessada com as palavras também, mas pode ser também alimentada com as palavras. Olha que exemplo maravilhoso. Não sei quantos de vocês sabem, mas Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro, pouco antes do início da Segunda Guerra. Ele escreveu um livro que influenciou muito o nacionalismo dentro da Alemanha. Esse livro se chama Mein Kampf, que é minha luta, minha vida. E um historiador fez uma comparação. Para cada palavra do livro de Hitler, ele conseguiu fazer com que 125 pessoas morressem na Segunda Guerra Mundial. Cada palavra que existe no livro dele, que ele escreveu, para carregar o povo alemão de ódio, cada palavra, como consequência, no fim da Segunda Guerra, eu não sei qual é o total, eu só peguei aqui que cada palavra, 125 pessoas morreram. Aqui você vai entender o poder que tem a palavra, como a palavra pode persuadir, como a palavra pode levar o outro a agir de determinada forma. Nossas palavras podem não ter todo esse poder de criar uma guerra, de matar uma pessoa, mas a tua palavra às vezes pode matar alguém emocionalmente. A tua palavra pode matar alguém espiritualmente. Outra comparação que Tiago faz é que a língua é semelhante a um animal perigoso, como uma serpente venenosa. Existem venenos de serpentes, de cobras, que matam instantaneamente. Assim, quando a pessoa é picada, segundos depois ela já morre. Mas existem venenos que entram na corrente sanguínea de uma pessoa e aos poucos vão matando. Começa a afetar um órgão do corpo, depois afeta outro, e assim pode ser a palavra também. Uma palavra dita pode ir matando muitas vezes alguém, uma célula, uma família, uma turma na escola, um grupo de amigos. Muito cuidado para que a sua palavra não tenha o poder de destruir, assim como Tiago fala. Olha só, imagine aqui agora que todas as portas aqui do templo fossem trancadas. Você não pode fugir lá para a galeria, não pode fugir lá para baixo. Estamos todos nós aqui com tudo trancado. E de repente algumas pessoas soltam leões famintos, cobras venenosas, animais ferozes aqui. O que você acha que iria acontecer? Eu acho que muitos não iriam sobreviver. Acho que só quando o leão tivesse saciado, ele ia parar de comer a gente aqui, né? Agora, pense isso é um estrago, se você lançar, colocar aqui animais ferozes, mas de outra forma, e se você lançar um veneno aqui no nosso grupo, um veneno silencioso através de uma mentira, e de repente essa mentira começa a contaminar todo o corpo de Cristo que nós conhecemos na palavra.
E as pessoas começam a acreditar nessa mentira e começam a passar essa mentira para os outros. E essa mentira começa a afetar o coração, a vida, o ministério, a igreja, as células. E é isso que tem acontecido em nosso meio. Nós temos acreditado em mentiras. O veneno que tem destruído muitas vezes a nossa comunhão e a nossa fé. Tem um filme muito legal, eu gosto de filmes, assim, não só dos Estados Unidos. E tem um filme dinamarquês, que eu assisti uma vez. Eu encontrei esse filme, porque eu estava pesquisando alguns filmes e tinha um pessoal comentando, assiste esse filme, é muito bom. Esse filme se chama A Caça. Alguém já assistiu? Olha, a moça ali já assistiu. Esse filme fala sobre a história de um homem. O nome dele é Lucas. E ele trabalha em uma creche. E ele tinha acabado de se divorciar, estava muito triste, tinha perdido a guarda do filho. E ele, trabalhando nessa creche, cuidando das crianças, junto com outros professores, tem uma menininha, uma criancinha, que tem uma paixão platônica por ele. Ah, meu professor e tal. E ela era apaixonada por ele. E ela chega um dia, ela vê os pais dela em casa dando um beijinho. E ela chega um dia, tenho quase certeza que é essa história, mais ou menos assim. E ela chega um dia e pede um beijo para o professor. E o professor disse, não, eu não posso te dar um beijo não. Tal, explicou que só os adultos, só o pai e a mãe podiam se beijar e tal. Mas o que acontece? Aquela menininha, né? Ela inventa uma mentira. Ela chega para a diretora da creche e diz que aquele homem tinha mostrado as partes íntimas para ela. Ela estava com tanta raiva dele que ela inventa uma mentira. E quem que o povo, a escola e todos vão acreditar? Aquele homem não existiam mais provas contra ele, ele não é incriminado, mas ele tem a vida dele destruída. Que daí as pessoas começam a falar, por isso que ele perdeu a guarda do filho. Ah, então agora eu entendo o porquê. Até que o dia que a menininha confessa que tinha sido uma mentira. Mas esse filme mostra como a vida daquele homem pode destruir, pode ser destruída através da mentira. Às vezes pode ser uma brincadeira, foi uma mentirinha, foi só uma bobeira minha, mas que pode afetar a vida de alguém, pode afetar a vida de alguém que está ao seu lado. E aqui eu estou falando para você principalmente para aqueles que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos. Quando você passa informações que não sabe sobre alguém, uma mentira, uma fofoca, você pode estar destruindo vidas. Mas assim como um animal feroz pode ser domado, assim como um leão pode ser domado, né, existe um zoológico em Buenos Aires, eu não cheguei a ir lá, mas muitas pessoas me falaram que você entra dentro da jaula e tira foto com o leão. Tão mansinho, alguns dizem que o leão está dopado, mas outros, né, falam que realmente você pode domar uma fera, você pode domar um animal feroz, você também pode domar a sua língua. Você também pode aprender e entender que você precisa domar a sua língua, tanto para não destruir, como para construir a vida das pessoas. O animal feroz pode ser domado e se tornar útil para o trabalho. O fogo pode ser controlado numa usina, por exemplo, para gerar energia. A sua língua pode ser transformada para gerar vida na vida dos outros. O importante, sem dúvida, é o coração, como eu já citei aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu te pergunto essa noite, galera, você tem usado
a sua língua para construir ou para destruir? Nós precisamos mudar, começando por mim. Como nós precisamos mudar. E por último, outro poder que a língua tem sobre nós está lá no capítulo 3, versículo 9 a 12. Tiago compara a língua como uma fonte de água e uma árvore. Assim como a água, as nossas palavras também podem gerar vida. Assim como um gole de água a uma pessoa que está com sede, a sua palavra pode ser refrigério na vida de alguém. Pô, Lelo, mas eu só tenho 12 anos, eu só tenho 13 anos. Não importa, se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, as suas palavras vão ser refrigério e vão ser vida para alguém. A palavra de Deus diz que só Deus tem as palavras de vida eterna, que podem construir algo na vida de alguém. Existem pessoas aqui essa noite que estão com sede da palavra de Deus, estão com sede de bondade, de amor, de aceitação nas suas vidas. E sabe o que falta muitas vezes? Talvez essa pessoa esteja sentada ao seu lado. O que mais ela precisa é de uma palavra de aceitação. E nós não somos capazes de olhar para o lado e dizer sobre a graça, a misericórdia e o amor de Deus, que pode saciar toda essa sede. O mundo inteiro está sedento de palavras boas. Às vezes eu fico abismado, conversando, vendo, assim de longe, porque na minha frente eles não falam, mas de longe eu observo o grupo de adolescentes, a quantidade de palavrões que saem. Enquanto poderia estar saindo dali palavras que vão construir vidas. E também outra ilustração, a língua também pode ser como uma árvore. Ela pode dar sombra e frutos para as pessoas. Agora, a língua como uma árvore. A árvore só vai dar frutos bons se estiver enraizada num solo bom. Você só vai dar palavras e frutos bons na sua vida se você estiver enraizado no melhor solo, na melhor água que existe, que é Cristo Jesus. Por isso, jovem, você que veio essa noite aqui, e você questiona muito a sua vida espiritual, você questiona às vezes, para onde estou indo? Eu não sei para onde vou. O que falam lá na igreja até que é legal. Aquele pastor gordinho lá fala de vez em quando. Mas se você não tem tomado a decisão de enraizar a sua vida em Cristo Jesus, nada em você irá mudar. Nada. Porque só Jesus pode transformar a minha e a sua vida. Eu sei que para mim pode parecer mais fácil. Eu tenho uma personalidade, como muitos aqui têm também, de extrovertido. É uma pessoa que se lança para o mundo, fala para o mundo, se abre para o mundo. Talvez para mim é muito fácil, às vezes, falar sobre palavras. Algumas pessoas até chegam e falam: Lelo, eu admiro em você porque você gosta de chegar, de falar. Mas eu quero te dizer que eu não era assim. Eu não era assim. Até que, uma vez eu já contei essa história para vocês, mas uma vez eu cheguei na igreja, estava muito triste, sentei numa das cadeiras, comecei a chorar, e eu falava, eu suplicava a Deus: Deus, manda alguém essa noite me abraçar, manda alguém essa noite para falar uma palavra ao meu coração. E o que aconteceu aquela noite? Ninguém apareceu. E como muitos de vocês fazem, e contam para nós no gabinete,
Vocês pedem sinais. Deus, essa noite no culto, manda alguém para trazer uma palavra. E naquele dia, quando eu saí do culto, eu saí frustrado. Eu cheguei na minha casa, dormi no outro dia. Uma tia minha muito querida, já falecida, estava lá. E ela me viu triste, perguntou: Lelo, acho que eu devia ter uns 15, 16 anos. Lelo, o que aconteceu? Por que você está triste? Ah, tia, eu não aguento mais. Eu sou desse jeito extrovertido, né, de cuidar, ajudar as pessoas, mas quando eu mais preciso, Deus não está lá para trazer uma palavra. E eu nunca esqueço, essa minha tia muito querida, ela disse assim: por que você não tenta fazer o contrário? Por que você não tenta levar palavra até os outros em vez de só ficar recebendo? Tem pessoas, ela disse, que são chamadas para levar essa palavra de conforto aos outros. Não fica esperando, vai e fale. E a partir daquele dia, a minha atitude então mudou. Quando eu chego na igreja, quando eu vejo alguém triste, eu chego, oro, levo uma palavra. Isso tem feito muita diferença. Semana passada eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um irmão muito querido aqui da igreja. Ele é do Ministério dos Jovens. Ele me mandou uma mensagem. Ele já havia me dito isso há 3 anos atrás, mas eu não lembrava. Ele disse: Lelo, hoje Deus pediu para eu escrever uma mensagem de amor para você. Porque não sei se você lembra, mas o primeiro retiro que eu participei, que eu vim há 3, 4 anos atrás, quando eu desci do ônibus, você chegou para mim e disse o quanto eu era bem-vindo naquele lugar, o quanto Deus me amava, e aquelas palavras fizeram diferença na minha vida. Ele era do candomblé, de outra religião, se converteu ao cristianismo, e é uma bênção. Eu lembro também de outro adolescente, num retiro de adolescentes, o primeiro meu aqui há 5 anos atrás, e eu vi um menino descendo do ônibus, quietinho, sozinho, Mateus. Também, infelizmente, ele faleceu. Mas ele conheceu a Jesus antes. Ele desceu do ônibus, sozinho. Eu cheguei para ele e falei: cara, tudo bem? Tudo bem. Eu falei: cara, você é muito especial, você é querido, você é amado, vem, fica perto da gente aqui, vamos dormir aqui tudo perto, junto com a galera. E eu lembro que naquele retiro o pastor Michel, ele pediu para você dar um presente para alguém. E aquele menino me deu, não minto, eu dei um relógio para ele, e ele me deu um cachecol. E quando nós chegamos, ele começou o processo de discipulado, entregou a sua vida para Jesus, mas meses depois ele foi assassinado. Lá no bairro dele, muito perigoso, ele foi assassinado. Mas eu lembro que palavras fizeram a diferença na vida dele. E por último, muitos de vocês devem estar se perguntando, né? Tinha um camarada muito 10 aqui que estava conosco, mas voltou para sua casa, para Minas Gerais, que é o João. João era um morador de rua que tinha se convertido aqui há 1 mês e meio atrás no nosso culto. E ele morou 12 anos na rua. Saiu com 5 anos da sua casa. E hoje ele tem 17 anos. Ele perambulou durante esses 12 anos em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, até chegar aqui. Estava na rua, na rodoviária, ele me contou, passando muito frio, e o FAS, a prefeitura recolheu ele e levou ele até uma casa-lar. Nessa casa-lar, a diretora, uma das diretoras, que é irmã da nossa igreja, trouxe ele e mais alguns meninos aqui para o culto. E nesse culto, algumas pessoas chegaram. Eu cheguei, e aí, cara, eu não conhecia, seja bem-vindo, Deus te ama. Alguns outros meninos foram, abraçaram ele, demonstraram o carinho, o amor de Deus, e aquele menino entregou a vida para Jesus. 12 anos morando na rua, usando drogas, cometendo delitos e crimes,
E aquele menino teve a vida transformada pela graça de Deus, através de uma palavra, de uma atitude, de um adolescente, de alguém. Ele decidiu voltar para a casa dele, perdoar a mãe dele, que ele não gostava. Semana passada eu tive notícias dele, está super bem lá em Minas Gerais. Mas por quê? Porque palavras trazem vida. Palavras trazem vida. Ah, pastor, tá bom, é muito bonito o seu discurso, mas eu sou muito introvertido, não vai dar certo. Não, mentira. É só você ter atitude, assim como eu tive, falar assim, não, a partir de hoje eu vou começar a falar para as pessoas. E um dos meninos que falou para o João, que convidou o João para a sua célula, é extremamente introvertido, extremamente. E falou, cara, venha para a minha célula, deu um papelzinho escrito para ele, a célula, o número, o dia que ele deveria vir. E ele teve a vida transformada. E eu quero terminar perguntando isso para você. Chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Mas eu quero terminar perguntando para você: o que as suas palavras têm feito na sua vida e na vida dos outros? O pastor Worsby, ele termina dizendo 10 palavras que vão transformar a sua vida e aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria de compartilhar essas 10 palavras, que se você começar a praticar na sua vida essas palavras, a sua vida vai ser transformada, e a vida daqueles que estão ao seu redor. Primeiras palavras que ele diz é, por favor e obrigado. Ao usar essas 3 palavras, nós tratamos os outros como pessoas e não como coisas. Muitas vezes você não agradece a ninguém, você não pede fazendo favor para ninguém. Dessa forma, você está dizendo aos outros assim, faz aí para mim. Não preciso pedir fazendo favor para você. Ou se você não agradece, você não considera o que o outro está fazendo para você. Eu quero te incentivar essa noite, parece uma coisa muito simples, mas comece a usar essas 3 palavras, por favor e obrigado. A outra palavra que vai fazer toda a diferença na sua vida é perdão. Nós temos que deixar o orgulho de lado e começar a pedir perdão. Essa palavra tem tanto poder. Essas simples palavras, me perdoe, eu peço perdão, ela pode derrubar muralhas, construir pontes, construir relacionamentos. Não deixe o seu orgulho falar mais alto, achar que você não precisa de mais ninguém, que você não precisa das pessoas, que você está magoado, chateado, brigado. Aprenda a falar a palavra perdão, me perdoe. Outras palavras que ele diz aqui que podem transformar a sua vida é: eu amo você. Amo você. Comece a falar isso para as pessoas que você ama. Eu demonstro isso de outras formas, pastor. Como diz o livro lá do Gary Chapman, eu demonstro isso dando um presente, fazendo coisas para ela, amém, ela vai se sentir amada também. Mas você não tem ideia do poder que tem essas 2 palavras: amo você. E às vezes algumas pessoas chegam para mim e perguntam: Lelo, você às vezes diz assim para um e para outro, amo você, mas você mal me conhece direito. E eu não consigo explicar. Só sei que Deus derrama um amor na minha vida, por vidas, por vocês. E quando eu olho, eu digo: amo
você. Algo sincero, algo verdadeiro, algo que a pessoa olhar nos seus olhos e entender que ela é amada. Isso vai transformar a vida das pessoas. E por último, e mais importante, aprenda essa frase. Comece a praticar isso na sua vida. Estou orando por você. E ore, não só fale, mas ore. Comece a ter o teu caderninho de oração, a dizer pelas pessoas: ó, eu vou orar pela sua vida, marque, e comece a orar. Comece a orar. Se você pode falar de Deus para as pessoas, comece a falar para Deus sobre as pessoas. Chegue diante de Deus e coloque a vida de outras pessoas no altar dele. São 10 palavras: por favor, obrigado, perdão, amo você, estou orando por você. 10 palavras que podem transformar a sua vida. 10 palavras que podem e vão transformar a sua vida, se você começar a praticar isso. Nunca deixe de expressar as coisas boas. Nunca deixe de expressar algo bom para aqueles que você ama. Pare de olhar só para as coisas ruins. Às vezes a sua mãe, o seu pai faz uma coisa boa, faz uma coisa ruim e faz 5 coisas boas. Qual é a coisa que você fala para ele? A coisa ruim. Não só com o seu pai, não só com a sua mãe, mas com os amigos que estão ao seu redor. Aprenda a valorizar as coisas boas em você e nas pessoas. Olhe para as pessoas e diga assim: você é amado de Deus, você é querido. Comece a declarar as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas. Faça com que as suas palavras sejam um canal de bênção para os outros. Se essa noite você está aqui, é porque Deus quer ministrar algo ao seu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar, e que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e se concentre em você mesmo. Pense como as palavras têm afetado a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. E se essa noite você quer, em nome de Jesus, dar o controle da sua língua, das suas palavras para Deus, tanto para não destruir mais, quanto para construir a vida das pessoas. Se essa noite você quer ser com as suas palavras uma fonte de vida para os outros, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Vem aqui, não tenha vergonha não. Vamos orar todos juntos como igreja, como corpo do Senhor. Venham aqui, meninas, venham bem pertinho aqui. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero entregar as nossas vidas. Eu sou o primeiro a vir aqui, ó, nesse apelo. Eu sou o primeiro. Eu preciso que Deus use as minhas palavras para construir. Para construir. Eu quero convidar você que é líder, que é nosso coordenador adulto, vem aqui na frente. Você que é do BAC também, né, que a gente tem combinado que você vai começar a vir aqui na frente. Vem aqui, abraça alguém que está sozinho, menino com menino, menina com menina, e começa a declarar o amor do Senhor, palavras de amor sobre a vida dessa pessoa. Ó, tem dois aqui, ó, queridos, que estão, vocês dois estão sozinhos, ó. Alguém vem aqui, ó, do grão. Essas duas moças lindas aqui também, ó, estão sozinhas. Se alguém puder vir aqui, Gabi, Tatá, ó, tem duas moças muito queridas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Isso, o grupo inteiro aí, ó. Amém. Tem dois rapazes aqui, ó, também, ó. Queria que alguém chegasse neles, ó. Wayne, amém, glória a Deus. Tem alguém que está sozinho aqui na frente? Que não tem ninguém que chegou, te abraçou?
Tem alguém? Levanta a mão, não quero que ninguém fique sozinho aqui. Tem alguém que está sozinho? Agora você vai começar a orar. Você não está sozinho, rapaz, mas tem alguém, um menino aí, ó, pronto, isso, abraça esse cara aí, ó. Aê, isso. Então agora você vai começar a orar. Você vai começar a declarar as bênçãos do Senhor, as palavras de Deus sobre a vida dessa pessoa. O que a Bíblia fala sobre cada um de nós? Essa pessoa que você está abraçando, ela é amada do Senhor, ela é separada de Deus. Nada nesse mundo pode destruir a vida da pessoa que você está abraçando. Nada, 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 porque o poder de Deus, de Jesus, é maior do que tudo. Declara a vitória do Senhor, declara o amor de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Faz isso, Senhor, e me conheces, e quebranta o meu coração. Obrigado, Deus. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, você que está sentado aí também, ore com a pessoa do seu lado, declare palavras de bênção sobre a vida dela, declare a bênção do Senhor. Aproveite esse momento. usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por cada vida que veio aqui na frente, Senhor. Pai, usa, Deus, as pessoas que estão aqui, com cada um que veio, para que seja uma fonte de palavras de vida eterna, ó Pai. Abençoa cada um aqui essa noite. Derrama, Senhor, as verdades que vêm da Tua palavra. Aonde há mentira no coração de cada um aqui, mentiras do diabo, substitui agora pelas Tuas verdades, Senhor Jesus. As Tuas verdades que estão na Tua palavra, Pai. Aonde há tristeza, que vem a Tua alegria, Pai. Aonde há vazio, preenche com o Seu amor, Deus. Faz algo maravilhoso aqui essa noite, marca a vida de cada um, Deus. Nós clamamos a Ti, faz isso em nome de Jesus. É assim que nós oramos, para a glória e honra do Teu nome. Amém, amém e amém. Você que veio aqui na frente, eu quero dizer algo muito especial para você, tá? Uma das formas da gente se fortalecer, da gente conseguir vencer muitas coisas na nossa vida, é quando a gente anda junto com alguém. Sabia, minha querida? Quando a gente tem alguém do nosso lado, a Bíblia diz em Eclesiastes que fica mais difícil da gente cair. E aqui na igreja nós temos grupos, que se reúnem, que andam juntos, que estudam a palavra de Deus juntos, que nós chamamos de células. Eu quero convidar todos aqui, que ainda não tem uma célula, a fazer parte disso. As nossas células acontecem toda sexta-feira, antes do culto, às 6 horas. Nós temos também na quarta-feira, temos vários horários. Mas eu quero convidar você, que ainda não faz parte de uma célula, a receber um convite para fazer parte de uma célula. Então, quem aqui ainda não participa de nenhuma célula, levante a sua mão. Eu quero convidar vocês. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Tia Adri, levanta a mão aí, minha lindona. Vocês vão até a tia Adri, que nós vamos pegar o contato de vocês. E alguns líderes, Ju acompanha essas moças queridas. Alguns líderes, vocês dois levantaram a mão. Vão lá com a tia Adri. Então leva ele lá. Isso aí, leva ele lá com a tia Adri. Tia Adri, levanta a mão aí, ó. Lá, tia Adri e tia Su. Vocês também, os meninos ali, vão lá. Você que levantou a mão, você também, lindona, vai lá.
Leva ela lá, ali ó, com a tia Adri. E os líderes do BAC, né, o nosso trato, vão lá junto pegar o contato desse povo, né? Vão lá, que a gente tinha combinado. Vão lá, a gente quer trazer você para as nossas células. Você pode ir para o seu lugar. Tia Adri vai levar esse povo querido lá. Vão lá, acompanhem. Juju, acompanha. Você pode se assentar. A gente vai orar agora. Isso, abraça, amiga. Abraça aí, que gostoso. Olha só que coisa boa, né? Nós estamos encerrando o nosso culto. A galera do louvor vai tocar mais uma canção no final, agitada. Você que quer vir pular, vem aqui pra frente depois, tá? Não, pode vir agora já, não tem problema, pode vir. A gente vai encerrar o nosso culto. E lembre-se, faça sua inscrição para o retiro, senão você vai se arrepender, vai ficar sem a sua inscrição. Saindo aqui agora e coma um empadão de palmito, de frango, de camarão, que está maravilhoso. Amém? Abraça a pessoa do seu lado aí, vamos orar junto. Você que está sentado, fica de pé. Você que está sentado, fica de pé. Isso, vamos encerrar esse culto, né? Adorando ao Senhor e agradecendo Ele. Amém? Vamos orar, gente? Senhor, obrigado, porque o Senhor ministrou o nosso coração. Obrigado porque o Senhor é quem fala diretamente conosco através do Teu Espírito Santo. Por isso nos leva agora em segurança, leva essa galera linda aqui para casa, mas que a Tua palavra, ó Pai, continue em nossos corações. Continua ministrando durante a semana, na nossa família, que a gente possa colocar em prática tudo que ouvimos aqui. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém! Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.